Estamos começando mais um Brabocast. Não sei que episódio é, não posso falar, né? O pessoal aqui é foi bravo. proibido. Foi proibido de falar qual episódio, mas deve ser uns 150 quase. Por aí. Quase isso. Estou aqui do meu lado a minha parceira, 01. De sempre. A de sempre, Lorena Fônega, aprovada no concurso escrevente, a primeira aluna da minha turma, está aqui agora do meu lado para me ajudar no podcast. Vamos lá. Vamos lá, vamos entrevistar uma convidada que eu fiquei bem feliz porque é uma área que eu entendo zero, tá? Realmente quero até conhecer um pouco mais, que é sobre os concursos de educação física, né? Então, estou aqui com a professora Bárbara, vou ler brevemente o currículo dela. Trabalha com ensino para concurso de educação física, são mais de 1.400 alunos no preparatório, método Potência, centenas de aprovados por todo o país, doutora, mestre e bacharel em educação física pela Universidade Federal do Paraná. Já publicou 2 livros, 37 artigos científicos que já foram utilizados como referência para questões de concurso. Olha que legal, ela é a referência, ela é a braba do concurso da educação física. Muito prazer ter você aqui. Prazer demais, obrigada pelo convite, Lorena, Matheus, equipe, galera, tamo junto. E sim, vamos falar de concurso de educação física e falar de concurso em geral, né? Concurso é concurso, né? Que estudar, mudar de vida, em qualquer área é o que importa. Muito massa. Primeiro me conta um pouquinho da sua história, né? Como é que você chegou nesse movimento agora de ajudar a galera a passar no concurso de educação física? Boa. Então, sou formada em educação física é minha paixão. Estava conversando com a Lorena agora há pouco. O pessoal da educação física é realmente apaixonado por aquilo, está disposto a fazer faculdade, a ralar no sol muitas vezes. Ou você ama ou você odeia. Não tem jeito, Total. Não tem meio termo. E eu sou formada em educação física, mas eu fui para a área acadêmica. Eu gostava de estudar, achava o máximo, entender cada vez mais. E aí acabei indo, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, uma coisa depois da outra. Caramba. Porque eu gostava muito da área, né? E eu sei que sempre que a gente fala de educação física, todo mundo pensa na prática, né? E eu fui para a teoria, entre aspas, acadêmica, né? Que foi a parte acadêmica. Mas eu era apaixonada, né? Sou ainda, claro. Então, eu acabei indo para essa parte acadêmica. E aí, trabalhei em universidade, né? Fui ali explorando um pouco essa área mais acadêmica mesmo, até que um dia eu decidi viajar o mundo. Ai, por que você não Do me nada, levou? né? Viajar o mundo, gostei. Né? Olha que diferente. E aí? E aí, eu estava trabalhando, fui juntando dinheiro e falei, eu vou ficar 1 ano sem trabalhar, viajando, porque eu acho que minha vida não vai ser completa se eu não fizer isso. Que massa. Nossa, que delícia. Eu não tive essa ideia. Você teve essa ideia? Eu tive ideia, não tive dinheiro. Vou ficar 1 ano parado, mas vai. Foi isso. Então, foi acumulando. Aí, viajei. Mas aí eu comecei a descobrir a maravilha do trabalho online, né? Porque eu saí da universidade que eu estava trabalhando, mas eles continuavam precisando de trabalho, mandando trabalho, e eu fui viajando e trabalhando. Aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para trabalhar na internet? Porque eu posso viajar o mundo e trabalhar ao mesmo tempo. Nossa. Foi nisso que eu comecei a olhar YouTube, Instagram, ver o que eu aprendi nessa vida acadêmica que pode ajudar outras pessoas. Então, foi nessa ideia que eu olhei o mundo dos concursos e falei, putz, é perfeito para o que eu aprendi. Porque eu aprendi a dar aula, então, né, e ensinando outras pessoas. Aprendi a dar aula pela internet. E também, que é o meu método, né, a entender o que os concursos estão pedindo. Né? Porque o grande desafio em qualquer área aparece o edital, aquele monte de coisa para estudar. Muitas vezes as bancas não são super precisas, né, sobre o que estudar, e na educação física não é diferente. E ainda na educação física a gente tem uma coisa que é assim, todo mundo pensa educação física o biológico, né, o corpo humano e tudo, e sim, isso cai. Mas também cai a parte pedagógica, da educação, de legislação. Então, abre um monte de coisa. E aí eu comecei a estudar as questões, como eu fazia no mestrado e no doutorado. Então, usar esse conhecimento de pesquisa científica para ir investigando e entendendo o que os concursos cobram e como eu ensino essa informação para os meus alunos de uma maneira mais direcionada. Legal. Então, eu uso bastante estatística, assim. Então, eu falo para eles,
mais de 48 temas que são cobrados nos concursos. A gente tem 21 que caem em 75% das provas. Então, tudo isso vai dando direcionamento. Legal. E esse é o meu trabalho hoje, né? Então, eu vim parar no mundo dos concursos achando que eu ia viajar o mundo, trabalhando e viajando. Pandemia chegou, acabou com essa parte do sonho. E ficou quanto tempo viajando? Eu fiquei 1 ano e 3 meses. Ou mais. Ficou mais. Eu também achei. Eu fiquei 1 ano e 3 meses, tá? Gostou. Não ficou mais porque veio a pandemia, é isso? Exatamente. Ah, entendi. Porque Voltou. era o ano de 2019, e aí porque eu continuei trabalhando, então daí o dinheiro foi entrando. Aí a gente ia continuar, e aí março chegou a pandemia. A gente estava em Dubai. Que ruim. Não, que ruim. Foi ruim, né? Porque teve que voltar. Tinha que voltar. Foi Essa você, parte tava foi. você e seu marido? Que é? Isso, Você e seu isso. marido, vocês não têm filhos? Não. Aí massa. esse era o nosso... Tem um- Antes da gente começar a namorar, ele me falou dessa ideia. Eu falei, minha vida não vai ser a mesma se não tiver isso. E eu preciso dar um jeito para que isso aconteça. Então, Legal. todo o trabalho foi para isso. Que legal, um objetivo diferente, né? De um estilo de vida diferente. Acho que é legal para sai um pouco do tradicionalzão, né? Todo mundo faz faculdade, casa, tem filhos, é meio quadradinho. E aí, com relação aos concursos de educação física, existem boas oportunidades aí nesse universo? Porque assim, eu tenho um aluno que vem, às vezes, que é formado em educação física. É muito comum, porque às vezes a carreira de educação física, para alguns, ela tem uma alavancagem, para muita gente não, né? Às vezes a pessoa fica numa academia, E eu vai queria dar que você aula. explicasse a diferença do bacharelado, porque quando foi para o Vinícius fazer, o que é isso? Por que tem essa diferença? Só para contextualizar, a Lorena, o filho dela tá fazendo, né? Tá fazendo educação física. E aí ela já quer uma consultoria. aqui, eu vou aproveitar, grátis. né? Mas me conta aí, tem boas oportunidades? Vamos lá, olha só. Então, a educação física ela realmente é dividida em licenciatura e bacharelado. Isso, E aí, licenciatura, né? Todas elas, é para trabalhar como professor de escola. Legal. E aí é um mercado de trabalho que hoje no Brasil a gente tem 2 milhões de professores. E a cada 5 professores, 4 estão no setor público. Estão trabalhando em escolas Total, públicas. é o mais normal. A área maior. Então, esse é o potencial de concurso que a gente tem para todas as licenciaturas. E na educação física não é diferente. Então, a licenciatura em educação física é para dar aula em escola. Então, essa é a permissão, né, de formação Para acadêmica. poder cuidar de adolescente, criança e tal. Exatamente, que daí é o que a gente chama de educação básica. Vai de educação infantil, né, de 4 anos até 17, que é o ensino médio. Então, hoje, né, se a gente for pensar, o maior mercado é principalmente em escolas públicas para professores. Total. E aí a gente tem a área do bacharelado na educação física, que o mais conhecido é realmente o setor privado. Então, academia, personal trainer. Sim, é o que a gente vê. É o que hoje, né, é muito visível aí. Só que também tem concurso para bacharelado, que é o pessoal que vai trabalhar, por exemplo, em unidade de saúde. Então, a gente tem, dentro do Sistema Único de Saúde, né, os espaços de saúde, onde tem um profissional de educação física. Para reabilitação? Não só para reabilitação, mas para realmente estilo de vida, né? Então, a gente vai ter... Tem aquela parte de ginástica laboral, não tem? Lá em Minas, eu lembro que a minha sogra falava, antes da pandemia, eles iam nas praças, ela mora em frente a uma praça, e eles faziam a ginástica com eles lá, na praça. A gente se acostumou a chamar, né, de ginástica laboral, porque é uma ginástica para preparação e reabilitação, muitas vezes, do trabalho. Mas todas as atividades, né, que a gente faz buscando saúde ou mesmo reabilitação, tem esse caráter de saúde, né? E aí é o bacharel em educação física que vai atuar. Que era da prefeitura, então era uma pessoa concursada que estava indo lá fazer esse trabalho com eles. Legal. Que geralmente tem um vínculo com uma unidade de saúde da região. Então, eles planejam as atividades para as pessoas que estão naquela área, né? E se a pessoa, uma dúvida, se a pessoa optar por licenciatura ou bacharelado, ela tem como fazer algum outro curso para poder lá, atuar na outra área? Tem. Ela fez licenciatura. Não, mas eu queria bacharelado ou vice-versa, né? Principalmente bacharelado para licenciatura, já que tem mais concurso. Exatamente. Tem sim, e é uma complementação. Que geralmente de 1 ano
para você ter a formação também da Nos outra dois. área e aí você pode atuar em qualquer As duas das áreas. áreas. Quem se formou em educação física até mais ou menos 2004, 2005, Já era já os dois. tinha autorizado, né? De lá para cá. De lá para cá que a gente teve essa divisão, então precisa essa formação que muita gente faz, né? Porque como você falou, às vezes você tem o sonho, né, de trabalhar como personal trainer ou trabalhar em academia, mas dentro da licenciatura em especial você acaba tendo um pouco mais de, enfim, de estabilidade, né, ou trabalhar com um concurso. E ainda uma outra possibilidade que a gente tem é de trabalhar como treinador esportivo. Então, muitas prefeituras, principalmente, contratam por concurso esses profissionais que vão ter as escolinhas das modalidades esportivas. E às vezes para criança e às vezes para adulto também. Legal. E aí é bacharel. Aí é bacharel também. Legal. Então, basicamente, fora da escola, né, na educação física, quem atua é bacharel. Dentro da escola é licenciado. E aí, por exemplo, esses concursos, eles tem aquela sazonalidade, tipo, de começo de ano e final de... Porque, tipo assim, o ano letivo, né, começa em janeiro, ali, fevereiro. E aí, só tem concurso nessa época ou tem depois para... Não, tem o ano todo. O que a gente mais tem em final de ano tende a ser processo seletivo, que é aquela contratação temporária. E aí o processo é mais rápido, porque daí eles sabem que tem a necessidade do ano seguinte. Mas mesmo o processo seletivo é comum ter também durante o ano, que dá para perceber é um acúmulo, assim. Tem um pouco mais, mas concurso os concursos linear, saem... tem um ano inteiro. Às vezes a prefeitura abre, mesmo que não seja exatamente para aquele momento, mas ela já abre contrato e depois já qualifica, né? Já seleciona e depois ela contrata quando tiver necessidade no ano letivo lá. E são muitas vagas? Como funciona? Assim... Pensando na educação física, é sempre um direcionamento, porque tem que ser o professor de educação física que, de fato, vai dar aula em educação física. Em outras áreas da educação, você tem muita gente da pedagogia, que pode dar aula especialmente com os alunos mais novos, né? Então, claro, a gente tem as demandas que variam, né, de estado para estado em relação à aposentadoria, em relação à quantidade de horas de aula que se tem, organizado pelos... que a gente chama dos componentes curriculares, né? Então, língua portuguesa, matemática, educação física e tudo mais. E o que a gente mais tem de concurso é de prefeitura, porque tem uma demanda maior em ensino fundamental, né? Que é ali, né, o meio termo, não com os alunos tão mais velhos, nem com os alunos tão mais novos. E aí, pensando em possibilidades, né, do que você tinha perguntado no início... A gente tem os concursos, então, municipais, estaduais, para licenciatura principalmente, e federais, que aí é para trabalhar em institutos federais, que são entidades, né, educacionais que têm condições de trabalho que tendem a ser melhores, salários que tendem a ser melhores. E aí, é claro, aqui eu estou generalizando, porque vai ter prefeitura que paga muito bem, prefeitura que paga não tão bem, estado que paga muito bem. Então, em cada região do país... As pessoas vão buscando, né? Algumas vezes vale mais a pena trabalhar na prefeitura do que no estado. Do que no estado, eu já vi isso. Tem uma amiga que já me falou sobre isso. E, de modo geral, o federal é uma boa condição, né? Então, costuma ser o mais disputado, muita gente com mestrado, até com doutorado concorrendo. E aí tem prova de títulos também. Ela pesa. Tende a ter um peso um pouco maior. Mas todas têm, mesmo na prefeitura tem prova também, de títulos. Tem também. A diferença é o peso que é dado realmente dentro do processo seletivo, que isso é bem variável conforme prefeitura, conforme estado e conforme Instituto Federal. Então, já uma pergunta meio prática. Normalmente, você pega alguém que vai prestar esse concurso, você orienta ela a fazer uma pós, ou ela fazer um mestrado, alguma coisa? Ou a significância disso não é tão grande e vale mais a pena ela focar mais na prova e fazer uma nota boa que ela recupera? Qual que é a sua recomendação? De modo geral, isso não faz tanta diferença. A titulação não faz tanta diferença. Então, mais ou menos, no meu universo é assim também. O que eu gosto de conversar é assim, qual que é o seu projeto, né? Porque, de repente, para um primeiro momento, uma prefeitura, uma secretaria estadual é legal, né? E você não necessariamente precisa ter titulação. Claro que ajuda. De repente, são alguns pontos extras. Mas indo bem, né? Especialmente, a gente tem muito também prova objetiva e discursiva. Então, essa discursiva tem tirado muita gente. Exatamente. Entendi.
E aí a titulação tem importância, mas é menor. Então, assim, não adianta você ter título e não ir bem nas outras fases. Mas, se você está almejando um instituto federal, principalmente, ou em alguns lugares que tem uma valorização, não só para entrar no concurso, mas também de salário depois, Entendi. aí já vale um plano mais de médio prazo, de, opa, deixa eu buscar uma especialização, um mestrado, porque isso também vai ajudar no salário pro resto da vida, né? Porque aí tem um acréscimo, né? Exatamente. Um acréscimo de remuneração por conta do título. Interessante. E aí você estava me falando, mas quando você fala, eu te perguntei de boas oportunidades em relação a salário. O que paga, em média, um salário desse de professor de educação física? Eu não tenho noção. Assim, vai de 2,5, 3, dependendo da prefeitura, até, por exemplo, agora a gente vai ter o concurso no Amapá que está pagando 5 mil. Assim, é mais ou essencial. menos o que eu imaginava, de 3 a 5 mil ali, salários de professor. Isso em prefeitura, né? Aí nesses institutos federais vai ganhar um pouco mais. Aí tem alguns acréscimos que dependem um pouco. Então, tendo titulação e tempo. Sim. Mas, mesmo o Instituto Federal, se você não tem nenhuma titulação, fica por volta de 3,5, 4. E a carga horária de trabalho qual que é? Tende a ser 40 horas nesses exemplos. Tá. É comum a gente ter concursos para 20 horas. Uhum. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, é a única que eu acredito que faz 16 horas. Então, é uma carga horária mais quebrada. E aí é proporcional. Uhum. Então, também é comum de a pessoa ter 20 horas na prefeitura e 20 horas no estado. Por isso que eu perguntei da carga horária. Porque muitas vezes os concursos, quando abrem 20 horas, não abrem 40. Uhum. Então, quando tem 40, é uma concorrência ainda maior, porque tem esse aspecto, né? De quando você está trabalhando só no estado ou só na prefeitura, você consegue se organizar salários. melhor. Você tem a opção de ter 2 salários ou um salário. A pessoa acaba que esse concurso de 20 horas é mais vantajoso. Ainda que pague um pouco menos, né? Porque às vezes você pode pegar 2. Assim, se for pensar, pegando 2, ficaria essa média de porque salário. Porque é proporcional, né? Isso. Que não vai dobrar. Tá, entendi. E aí a galera, por exemplo, que vai prestar esse concurso, o que normalmente é o conteúdo que cai? Tem aquela parte básica e deve ter a parte específica ali, né? Exatamente. Como que é o perfil da prova? A maioria delas tem língua portuguesa, e aí ou informática ou matemática, com um peso menor. Aí a gente vai ter uma parte de educação. Então, como em especial, né, para os concursos da área da educação, a gente tem para vários cargos diferentes, tem essa parte comum que a banca usa as mesmas questões para vários cargos. Então, pode ser ou legislação, ou conhecimentos pedagógicos, ou conhecimentos da educação. Então, alguma coisa mais geral de organização da escola, currículo. E a parte específica que tende a ter mais peso. Né? Então, pelo menos metade da prova costuma ser só conhecimentos específicos, que no nosso caso é a educação física. Então, e aí é o quê? Tem relação com movimento, anatomia? Não sei, estou perguntando de leigo aqui. Não, tá joia. Algumas vezes cai anatomia, mas essa parte tão biológica não cai tanto nos concursos para licenciatura. Algumas vezes sim, mas é mais assim, como se ensina modalidades esportivas, ginásticas, é mais voltado lutas. para a parte pedagógica, né? Justamente. E aí regras, até regras assim de às vezes jogos. cai também. Porque o Vinícius, eu vejo o dele, no caso aqui, ele tá fazendo e vai escolher depois. Explicaram isso pra gente na faculdade, que a gente entra e escolhe depois se vai ser... Não sei sei se é no segundo, não, é mais pra frente. E aí ele tá bravo, porque ele quer bacharel, né? Então, aí ele tá aprendendo jogos, ele fala, não é possível. Que hora que vai entrar fisiologia, que hora que vai entrar... aprende história da educação também, não é? Isso. E ele tá louco para começar as outras matérias. Aí é um lance de diferente. Faculdade, né? Quase todas as faculdades, no primeiro ano, é bem chato. É bem chato, né? Que aí é aquela parte mais geral. E a hora que você menos queria pegar, acho que já põe no começo, porque... Se você passar disso, você vai até o fim. Vai estar mais tranquilo. Agora, no começo, já... Essa parte teórica, mas eu tenho lembrança, né? Eu sou de escola pública, né? Eu estudei escola pública lá, dos meus professores de educação física. E hoje eu sei que está bem diferente, mas na minha época era terrível. O pessoal fala, a educação piorou. Eu acho que nessa área melhorou. Eu vejo gente mais preparada. Na minha época era o cara fumando. Eu não sei, porque eu pegava dispensa de todas. Sério? Sério. Nunca fiz educação física.
Nossa, sua cara. A pessoa fala que é atleta que corre, agora você vai puxar a história que você vê. Depois de... Nossa, não gostava. Eu comecei a fazer exercício, na verdade, eu acho que eu devia ter uns 35 anos. Olha só que doido. Mas fazia muito, porque eu só andava a pé, né? Não tinha carro. Já andava. Andava muito. Não, eu tinha um professor de educação física, o professor... Pode falar o nome? Pode. Pode, um abraço para ele se você estiver vivo. vai falar mal. Vou zoar. Não, então não fala o nome. Fala o professor. Fala se for Era verdade. Um professor do SED. É verdade. Ele ficava lá na quadra, sentado lá. Quem era do SED vai saber quem é. Não vou falar o nome, então não fala. Ele ficava fumando lá e a galera jogando bola. Era tipo esse trabalho dele. E, tipo, ensinava 0 modalidades. Quando um moleque caía, cortava a testa, ele acudia o moleque lá. Então tem uma pessoa lá para ajudar. Mas no fim deve ser bastante difícil dar aula em escola, né? Isso que vocês foram descrevendo é o completo estereótipo que a gente luta muito para mudar na educação física, porque é isso, historicamente, né, a gente traz, e isso cai em concurso, a gente tem que estudar a história da educação física, porque a gente veio por momentos, né, que a educação física primeiro focava muito nos movimentos da ginástica, historicamente, e daí teve um momento mais esportivo, e aí a gente até tem uma autora que fala um momento recreativo, que é mais ou menos a linha desse professor. Jogava a bola pra gente e se vira lá. E assim, era um momento de diversão para os alunos, né? Isso, é. Então, ou tinha um aspecto de esforço físico, que muita gente pedia dispensa, porque não queria passar por aquilo. E muitas vezes passava por vergonha, passava por exclusão. Isso, que a pessoa era ruim para algum esporte. Deve ser o seu caso, certeza. Era a última a ser escolhida. Descoordenada. Aí, não, que escolhida, eu nem ia para ser escolhida. Você acha que eu ia... Já te saía trauma. Então, esse é o nosso grande esforço, e muitas questões de concurso vão justamente nessa linha para tentar selecionar os professores que entendem que nenhum aluno deve ser excluído das aulas, né? E eu tenho uma amiga, né, esposa de um amigo de infância, do Gabriel. Inclusive o Gabriel que a gente estava comentando, a gente descobriu agora, depois, que a gente morou parece na mesma rua. A gente tem amigo em comum. A gente não pode fazer aqui uma campanha para eu achar a Marilisa? Às vezes eu acho, né, que eu não te mandei a foto ainda. Tem uma amiga dela que morava lá e eu ainda não consegui lembrar quem que é, a gente vai lembrar. Mas enfim, a esposa dele trabalha com educação física, mas ela viveu o esporte. Ela foi atleta de vôlei um tempo. Então ela olha para a criança vendo um atleta em potencial. E ela comenta, não, tem umas menininhas que você vê no jeito de, sei lá, vai bater na bola. É diferente. É diferente quando tem essa coordenação motora fina ou que tal. Mas é diferente também porque ela tem o olhar. Que a gente não... Que é extremamente, né, habituado a ver, né? E isso, se for pensar, né, a gente hoje tem uma formação que também permite isso. Mas o papel dessa seleção não está na escola. Né? Esse é o grande ponto. Sim, não dá. Porque a escola é o espaço... E aí a gente tem diferentes linhas na educação física para entender o que a educação física na escola deve fazer. Qual que deve ser o papel dela. E de modo geral, né, todo mundo discorda do que foi a educação física no passado, que tinha esse caráter de seleção. De só os melhores jogam... Meninas ficam aqui, ficam olhando, ficam na arquibancada, enquanto os meninos jogam. Era muito assim. E aí, conforme o seu corpo, conforme a sua habilidade, você era excluído, e o bullying e tudo mais. Se você tivesse um biotipo físico que te favorecesse, você jogava, senão você... Ficava de fora. Então, assim, hoje, né, isso é um padrão que a gente tenta levar, e os concursos, felizmente, perguntam também esse tipo de coisa, para que os professores cada vez mais entendam que isso não faz mais sentido, né? Que o objetivo da escola deve ser de uma formação cidadã e, dentro da educação física, de ter uma experiência corporal, né, que faça você descobrir o seu corpo, as possibilidades de movimento, saber o que você gosta, de repente entender que algumas coisas você não gosta, mas não significa que você vai ser excluído ou que você vai sofrer bullying de toda a turma porque você não tem habilidade naquele... conteúdo específico. E a gente geralmente fala esporte, né, futebol e tudo, mas tem dança, né? Que há pouquíssimo tempo atrás, meninos dançarem era o maior né, tabu. E hoje a gente tem o TikTok. Em São Paulo era muito, né? Em São Paulo era muito. Eu falo isso porque eu estudei um ano em Uberaba e era completamente diferente. Tinha coisas lá pra gente fazer apresentações e era a turma inteira. Em São Paulo, realmente, menino joga esporte de menino futebol e menina fazia. E eu... confidenciar, eu morei na quadra de esporte, praticamente. Eu não estudava, eu só ficava na quadra de esporte. Então, eu tenho várias histórias. Algumas trágicas
Mas, por exemplo, uma que eu fazia sempre era... Às vezes eu ia para a escola e não tinha educação física naquele dia. E eu ia com um tênis normal. Só que chegava lá, a vontade de jogar bola é maior do que a vontade de estudar. E aí eu não tinha um tênis, eu ficava, pô, vai rasgar meu tênis, né? Só tinha um tênis melhorzinho, tênis de passear. De passear. Aí eu pegava o que eu fazia. Eu escondia a bola, falava para esse professor, que eu não vou contar o nome, que a bola tinha caído fora da escola. Falei, professor, a bola caiu lá fora. Aí ele abria, ele tinha eles trancavam um portão. Eu morava muito perto da escola, eu saía em casa, trocava o tênis, voltava. Ah, não, Matheus. Juro por Deus. Ainda bem que você não falou o nome do professor, que vergonha. Mas ele não sabia, tadinho, ele era enganado, ele tava fumando lá nesse horário, né? Ele tava distraído com outras coisas. E aí teve uma outra história de uma professora de educação física, essa é uma outra professora, que a gente jogando futebol, como eles ignoravam a gente jogando futebol, tava assistindo, eu fui chutar uma bola e pegou no olho dela. Tipo, ela tava lá na arquibancada, né? E aí pegou no olho dela, ela acabou comigo. Tipo, eu falei, mas tá na quadra de esporte aqui, não tem? E ela acabou comigo, me chamou, me levou na diretora. Só que aí a diretora falou, não, mas peraí, tava... Ele estou de propósito? Eu falei, não, nem a pau, nem vi ela. Aí ela falou, então não tem o que fazer, né, e tal. Então eu tenho várias histórias com a educação física porque eu vivi isso. Pois é, né? Pena que não são boas, mas eu realmente espero que a partir dos meus alunos, em especial, a gente não tenha professores assim, né? Por favor. Pelo amor de Deus. Mas eu adorava eles. Exceto que eu acertei a bola. Talvez de propósito. Deixa aí, né? Fica no ar. Fica no ar. Não foi não. E aí a galera que se prepara para esse perfil de concurso, né? Qual que é a sua recomendação geral, assim? Já está se preparando sempre, fazem várias provas, fecha só nesse nicho, porque assim, é muito comum isso, eu estou te perguntando porque tem aluno que me pergunta, às vezes ele tem uma formação específica em alguma área, pode ser, por exemplo, no caso de educação física, ou sei lá, odonto. O curso superior. Um curso superior em alguma área específica. E aí sempre tem essa dúvida. Eu presto concursos gerais, tipo os concursos que eu trabalho, por exemplo, o MP São Paulo, o INSS, que estão as apostilas aqui, ó. São concursos de nível técnico, ou seja, qualquer um poderia competir. Ou eu foco nessa carreira, vamos dizer, pedagógica, se é assim que pode falar. Sim. Tem, inclusive, alguns alunos que acontece isso, né? Eles entram no mundo dos concursos fazendo algum concurso de nível médio, passam, mas aquela história que a gente estava falando, amam educação física e aí acabam, às vezes, fazendo formação depois e querem voltar para a área, né? Eu escuto muitos casos, assim, pessoas querem voltar para a área. E aí, é claro, né? A gente precisa ser muito realista, porque conforme a condição da pessoa, pegar uma oportunidade de um grande concurso que exige, né, nível médio, mas tem boas condições de salário e tudo mais, pode ser uma possibilidade, né, de aproveitar. Mas, de modo geral, os concursos específicos de educação física, em comum vai ter português. Todos, Assim, fora isso... E depois disso sai aí completamente fora, informática, né? Ou matemática. Vai depender. Quando tem, que no nosso caso tende a ser um peso menor. Então, assim, pode aproveitar algum esforço de estudo desses outros conteúdos, mas o principal acaba sendo o específico e essa parte pedagógica. Então, é o tipo de recomendação que precisa ser muito bem alinhada com os objetivos de vida da pessoa e a condição atual, né? Eu não digo, nunca, né, faça isso, justamente por esse aspecto. Então, muitas vezes, assim como fazer um concurso de prefeitura que de repente não paga tão bem, mas é uma oportunidade de você ter uma estabilidade. Primeiro emprego, total. Ter um salário, para você conseguir estruturar uma rotina para ir buscar, né, uma condição melhor, faz muito sentido. Então, eu acho que hoje em dia, né, a gente pensa em concurso e a estabilidade é um ponto importante, mas não precisa ser necessariamente para o resto da sua vida. Não. Você tendo claro, né, o que é o seu objetivo, qual que é a sua meta financeira e de rotina e de qualidade de vida e com o que você gosta de trabalhar. Legal. E isso é um ponto que eu defendo muito, assim, porque eu vejo algumas pessoas que trabalham com concurso público que vieram de realidades muito diferentes da maioria da população. Então, eu sou bem chato com isso, porque é tipo assim... Aparece um cara que, o cara fez uma puta de uma faculdade federal, tinha pai e mãe bancando, tinha tudo e tal, grana, incentivo, família, eu brinco, né, com pedigree. E aí ele pega e na internet, ele fala, não, você já tem que partir direto para o concurso X, sei lá, uma carreira lá de fiscal, ou seja, uma carreira também na área de jurídica, né? Não, você já tem que prestar juiz.
para a grande maioria das pessoas, tem um caminho até chegar nisso, tá? Porque até mesmo de condição de ter tempo para competir num concurso desse, porque exige um pouco mais de horas de estudo. Então eu acho interessante isso que você fala, porque às vezes você passa num primeiro concurso e já tem uma estabilidade, uma rotina, uma graninha para comprar curso. Tem vezes que é para isso também. A pessoa não tinha dinheiro. E aí ela vai subindo, né? E vai depender muito, então, desse histórico que a pessoa tem. Não é simplesmente olhar para alguém e falar, lá, ele fala que você já tem que prestar concurso que ganha acima de 20 mil, porque estudar concurso é tudo a mesma coisa, então já presta o grande. Não é bem assim na prática, né? Então eu gostei disso que você falou, porque às vezes a pessoa passa num concurso de prefeitura e depois ela fala, pô, legal, mas eu quero ter uma carreira maior, e ela pode fazer outra formação, ela pode fazer outros concursos, mas eu também vejo, e aí eu vou te confidenciar, que nessas áreas com formação específica você tem oportunidades até maiores do que nos concursos mais nível médio, em que a barreira de entrada é menor. Então se você pegar no universo de pessoas, quantas tem nível médio? 80%. Aí no universo desses 80%, quantas tem nível superior em educação física? 3%, 5%, na melhor das hipóteses. Então, assim, é um funil e dali você vai ter uma concorrência menor. Não quer dizer que é fácil, mas você tem uma concorrência menor do que você vai enfrentar. Então, também tem esse aspecto, né? Sim, não, sem dúvidas. Do que você estava comentando, né? Eu vejo um perfil parecido e eu brinco também com os meus alunos, porque não, a noção de concurseiro, que é aquela pessoa que pode, assim, fica o dia inteiro trabalhando, porque de repente tem uma condição familiar. O dia inteiro estudando, né? Desculpa, exatamente. Que tem uma condição familiar que não precisa trabalhar também, é um cenário, né? É até um estereótipo do concurseiro. Que, na verdade... Com a mesa bonita, cheia de post-it. Tem umas que eu vi. Que, na verdade, não é nada assim, né? É maravilhoso. Falar, um dia eu vou fazer isso. Eu vou ser esses Instagrams de... Studygram. Studygrams, exatamente. Que, né, aí você faz... aquilo a meca do negócio. Nossa, você olha e fala, eu quero ser esse. Aí vai você lá todo fudido, café derrubado na mesa... A minha mesa é improvisada dentro do guarda-roupa. Estudando dentro do guarda-roupa. Dentro do guarda-roupa, fechar, você vira uma roupa. Eu mandei fazer e falei, deixa aqui sem porta. Mas assim, para um futuro, já falei, deixa de um jeito que a hora que eu passar, a gente põe a porta e eu acerto. Entendeu? E fogo, põe fogo junto, porque eu quero que é mais isso aqui. Então, assim, esse bonitão é só no Instagram. É a ilusão. E é exatamente isso. Então, as pessoas que estão aí muitas vezes na busca por concurso, é aquela realidade de eu tenho pouco tempo de estudo por dia, muitas vezes vai estudar cansado, né? Total, é a realidade da maioria. Exatamente. E aí, então, realmente é uma ilusão você achar que vai disputar no mesmo nível das pessoas de outras áreas que, de repente, conseguem estudar o dia inteiro e ter muitos anos de estudo que vão ficar esperando aquele concurso em especial. Sim, né? Que é outro rolê, né? Que é aquele... vou passar naquele concurso que demora 3, 4, 5, 10 anos, tá tudo bem, minha família tá me bancando aqui. Essa não é a realidade. Inclusive, eu acho que... Por isso que é importante. Às vezes eu faço vídeos, né, no YouTube... Às vezes não, faço com frequência. É raro, mas acontece com frequência. E o fato é que eu gosto de trazer essa outra visão, porque eu sinto que algumas pessoas que falam de concurso público, e a galera fala assim, mas tem que falar o cara que é juiz, por exemplo. Ele quer ouvir para o cara que é juiz. O cara que é juiz, ele tem outra realidade. Eu lembro que eu não consegui, eu fazia um negócio meio maluco. Eu olhava os resultados de concurso, na época dos fóruns de concurseiro, eu não pegava o resultado dos primeiros lugares. Eu não pegava a história dos primeiros lugares, eu pegava a história dos caras que estavam mais lá pra baixo, bem quase que não passou. Aí eu queria saber a história desse cara, porque eu achava que eu, no máximo, seria esse cara. Então eu falava, provavelmente vai ter um pouco mais de rotina parecida com a minha, ou eu vou conseguir me espelhar. Não olhar pro cara que, sei lá e tal. E isso eu acho que é muito a realidade. Você começar a olhar que esse ponto de vista enviesado de quem fez ITA... Fez uma puta de uma faculdade, estudou na faculdade federal, nunca trabalhou. Eu vejo uma galera falando, pô, não sei o quê, mas nunca... Carteirinha tá ali em branco, carteira de trabalho em branco, nunca trabalhou. Não pra mim, assim... Eu acho que... Quando tem, né? Nem fez. Aí, no caso, não é que ele não é uma referência boa.
ele é uma referência boa para quem é mais parecido com ele. Agora, ele não é uma referência boa para todo mundo, porque no fim, você precisa tentar olhar pelo aspecto nessa questão social. Cada um está num nível. Que né? é a grande maioria, né? Que é a grande maioria. Exatamente. Então, todo mundo está olhando para uma referência de um cara que fala ver... que estudou 10 horas por dia. Ele olha para a realidade dele e falou... Fudeu, eu nunca vou passar, porque eu nunca vou conseguir estudar 10 horas por dia. Eu não tenho 10 horas, é impossível. Então, eu acho que essa ilusão precisa trazer o pessoal para o mundo real, né? A maioria das pessoas não fez uma boa escola, né? Tipo, no meu caso, você vê, educação física, a gente tava brincando, mas é um modelo, né? Como que eram os professores naquela época. E assim como era esse professor de educação física, eram os outros das outras matérias, era tudo nessa pegada. Tinha professor que não tava nem aí em dar aula. Então, assim, aí você vai chegar e vai achar que você é o... Como é que fala lá? O alecrim dourado, né? Que só você que vai conseguir. Não, é possível. Eu acho que para todo mundo, mas tem uma jornada. Tem pelo menos é o que eu defendo. Exatamente. Exatamente isso. Aqui a gente não quer nem por exaltar e falar, não, se você não estudar 10 horas por dia, você não passa. E nem dizer, se você não pode estudar 10 horas por dia, você também não vai passar. Não, a diferença é que seta as expectativas e traça um plano que talvez hoje você não tenha a condição, né, de passar em concursos mega concorridos, mas não significa que... Eu ouço muita gente falando assim, eu tenho dificuldade de concentração e acha que é algo seu. Total. Eu sou a única pessoa no mundo que não consigo me concentrar. Que me distrai com o WhatsApp. O WhatsApp bip, eu vou responder, me perco. Ah, não, só você. Eu respondo o WhatsApp estudando, filho. Tranquilo, pra mim é mais fácil. Viagem, né? Exatamente. Então, a gente precisa aprender a estudar, né? Mesmo depois de... Inclusive, depois de uma graduação, que supostamente você aprendeu tudo que deveria aprender, que pode cair em concurso. Eu gostei isso não supostamente. Porque definitivamente isso não acontece. E são as ilusões, né? As pessoas não estudam para a língua portuguesa porque eu falo português. Né? Eu destroio. Criancinha. É o ditado, né? Eu destroio. Português eu destroio. E matemática ou informática, eu uso o WhatsApp, eu uso o computador. Como é que é, né? Eu domino. Isso aqui. Então, realmente... num primeiro momento, muita gente vem nessa ilusão de que não precisa estudar. Então, a gente quer tanto alertar, né? Que sim, é preciso estudar, sim, é preciso se dedicar. E, em algumas circunstâncias, você precisa ter uma dedicação muito acima do normal e, às vezes, acumulada no decorrer dos anos para conseguir em alguns níveis de concorrência e dificuldade, de fato. Mas vamos voltar para pés no chão, né? Vamos voltar para uma realidade que seja viável. Então, muitas vezes, vai ser começando com um concurso de ensino médio, que você vai criar uma rotina de estudos, vai entender como funciona, vai perder algumas crenças de que você não é capaz, ou que você não se concentra. E o Matheus fala muito sobre isso, né? De repente, a escola não deu a base, mas é possível construir depois. Sim, total. Né? Na maioria dos casos, não deu, né? Mesmo quem estudou e foi um pouquinho melhor na escola, não tem a base boa. É isso que era um lance, né? Eu lembro que quando eu olhava para os meus amigos, que eram os primeiros da turma e tal, e passado um tempo, né, quando eu comecei a me dedicar para concurso público, eu até brincava. Eu falava assim, eu era bom na escola. Eu falava, azar é seu. Mas não fez diferença nenhuma na minha história. Claro, faria um pouco, talvez ajudaria um pouco, mas a determinação, a vontade de melhorar de vida, ela é maior do que esse fator. Você parte de uma nota mais baixa, só isso. Então, a gente vai começar um jogo, eu estou um pouquinho atrás. Mas a distância para percorrer ainda é longa. E aí é quem tiver a mentalidade certa, o drive certo de vontade de vencer que vai chegar. Então, ele era um pouquinho melhor na escola, ele tem um pouquinho mais de facilidade. Beleza, está um pouquinho na minha frente. No longo prazo eu busco. Porque eu acho que assim, eu a vida inteira estudei escola particular. Estudei 2 anos em escola pública só. Mas nada do que eu aprendi em português eu guardei como eu guardei o que eu aprendi com o Marquinhos. Depois, no concurso, Né? Hoje ainda ele veio aqui pra gente resolver uma questão, e daí a hora que eu li a questão eu já sabia o que era, e ele veio e falou, você que presta concurso, não esquece disso. Eu falei, Marquinhos, daí eu já sei, não precisa de você me ensinar de novo. Porque eu guardei, entendeu? E mesmo tendo estudado em escola particular. Então pode ser que eu tenha, às vezes, um pouquinho mais de facilidade de pegar do que o outro que vem da escola pública. Mas ele vai pegar do mesmo jeito. Né? Eu acho que às vezes nem tem isso. Eu acho que nem tem essa dificuldade de pegar. Eu acho que é mais de onde você parte. Talvez a pessoa tenha que fazer alguns cursos mais básicos para que era o meu caso. Eu fiz um curso lá que não era para concurso,
que era onde o professor Marquinhos dá aula, nosso professor de português, e lá eles não falavam de questões de concurso, não tinha nem esse viés, era mais molecada, eu era meio que tipo tiozão já ali no meio da molecada, estudando e inclusive errando horrorosamente, passando vergonha, eu passava vergonha lá, era a minha vergonha de terça e quinta, era dia de terça e quinta, porque ela fazia chamada oral. E aí era tipo assim, você tinha que falar o que era a resposta, se aquilo ali era um verbo, um substantivo, que tipo de substantivo. Eu errava todos, eu ficava nervoso. A hora que chegava a minha vez, eu errava. Eu tenho um problema com distração, assim, tipo, eu tenho que estar muito quieto. E aí todo mundo conversando e eu ia falar, todo mundo conversando não, mas a pressão de ter que responder, eu errava todas. Só que eu fiquei lá, sofrendo. E muita gente adulto largava. Largava, é. Muita gente começava nessa escola, e o professor Marquinhos depois pode contar. E a pessoa falava, não volto mais aqui. Porque a gente se sentia meio humilhado, porque no meio da molecada você não acertava nenhuma. Mas a minha vontade de melhorar de vida era tão grande que eu submeti isso aí e fui até acabar. E fui sofrendo, todos os dias ficava nervoso. Teve um dia que ela deu um esporro geral, que era pra mim, eu sabia. Ela falou, gente, vocês estão errando umas coisas que tá dando vergonha. E eu falei, velho, pior que eu sei que é pra mim, que era só eu que tava errado. Aí, então, assim, mesmo aguentando, é a vontade de melhorar. Então, esse drive, às vezes, ele vale mais do que a bagagem. Com certeza. Porque eu terminei. E aí, depois eu comecei, e aí, pô, já não é tão difícil mais. Quando eu comecei a ter resultado em concurso, português era a matéria que eu chegava pra gabaritar. Eu já ia muito tranquilo que eu ia gabaritar. Então, vê, é o mesmo cara. É só o drive de continuar. Então, eu acho que essa falácia de que, sei lá, tem gente que aprende um pouco mais rápido. Então, eu até acredito que tem diferenças. E a gente não está aqui para falar, né, não é todo mundo igual. Mas, assim, a motivação, ela supre muito dessa diferença que às vezes tem. Só em casos extremos. O que você falou, né? Quantas pessoas se dispõem a ver o seu erro, a repetir erros e continuar. Aguentando. Isso, acho que tem até, né, uma fala... Não é sobre quanto você bate, né? O quanto você apanha. Aguenta apanhar, E isso, em concurso, é muito presente, porque imagina a frustração, né? Como você falou, toda terça e quinta, nossa, apanhando. Era muito difícil. Sério, eu tinha dias que eu chegava lá e eu sentava e era assim. Era um exercício que a gente tinha que ir falando... tinha vários, né? Mas era muito de verbalizar. Era um que você ficava repetindo as preposições, as conjunções. Então, cada um falava um e você tinha que falar. E eu travava muitas vezes. E tinha um outro exercício que era de palavra. Eu vinha seguindo o texto. Aí você tinha que conjugar. Então, isso aqui é pronome pessoal, não sei o quê, primeira pessoa. Esse aqui é um verbo, não sei das quantas. E aí você vinha, preposição. E aí, o que eu fazia? Eu já ficava muito nervoso. Eu começava a calcular. Tipo, ela tava 4 na frente. Qual palavra que ia ser a minha? E aí aquela ali eu já ficava, essa aqui eu vou falar e tal. Aí alguém errava e aí não passava pra frente, tinha que alguém falar aquela certa. Ou seja, eu mudava a que eu tava marcando. Aí eu já entregava pra Deus. Falei, agora não dá tempo, só agora, não sei, verbo. Não posso falar verbo. Da frente? Eu falei, a da frente eu sei, pode ser. Tipo assim. E acho a professora Regina, vou falar o nome dela aqui, o Marquinhos vai lembrar dela. Inclusive tem escola até hoje de português e é muito boa, por sinal. Só que adulto não consegue porque se sente frustrado. Teve gente que já falava pra mim, nossa, você faz com a Regina, Deus me livre, não consigo, porque é meio que uma humilhação. E isso acontece nesse esquema na sala de aula, mas acontece no concurso. Quando eu comecei a prestar concurso, eu não eu não conferia o gabarito. Que era tipo assim, se você faz a prova, aí alguém te pergunta, e aí, você fez o concurso? Fiz, tal, como é que você foi? Não conferi o gabarito. Você acredita que tinha uma vizinha minha que falou isso pra mim? A gente fez a prova, encontrei com ela. Essa agora? Descreveu? Não, acho que foi a pra promotoria. Acho que foi do auxiliar de promotoria. E eu sabia que ela estava estudando, a gente chegou a comentar, e aí ela... Não, mentira, foi a primeira do TJ. Tá. Porque a gente até tinha falado pra ela, da gente ir junto pra fazer a prova e tal. E aí ela... Encontrei com ela no centro, aí ela falou, e aí a prova? Ela falou assim, não sei, não conferiu o gabarito. Eu olhei pro Arley e falei assim, como surreal. Uma pessoa faz uma prova e não confere o gabarito? Eu fiquei lá toda hora pra ver se o gabarito já tinha saído, quase infartando. E a menina vira pra mim e fala que não conferiu. Mas eu nunca tinha pensado que era porque ela deve ter ido mal e não queria me contar, né? Não, é tipo assim, enquanto você faz a prova... E aí alguém te pergunta se você foi bem, se foi mal, e você fala, não corrigiu o gabarito, você não tem um... Um peso. Não, tipo assim,
ninguém sabe. Pode ter ido bem, pode ter ido mal, tá? Deixa pra Deus, né? Deus que vai decidir. Mas aí quando você tem, e a quantidade, muitas vezes, nesse caso, que, né, que a pessoa não corrigir, provavelmente vai ser baixa. Você tem meio que um atestado de burrice. Esse era o meu medo. Era tipo assim, não, mas aí eu fiz 30%. Então eu não corrigia. Então eu fui esse cara que lá atrás eu nem corrigia. Eu não pegava o gabarito para olhar para justamente não saber a nota. Então, assim, é difícil no começo você lidar com isso, essa frustração. A gente estimula isso aqui porque a gente não tem dó, né? Mas a gente tem ranking mensal dos alunos e é para gerar esse desconforto porque a pessoa precisa aprender a lidar com isso. E no fim é sobre a sua corrida. Eu comecei lá atrás, mas lá na frente eu consegui chegar. Então você começa meio errado, só apanhando. No começo parece que só vem burdoada, né? Eu sempre falo, o concurseiro iniciante, a sensação que ele tem é que todo mundo está na sua frente. Você fala, não, mas não é possível. Não, mas tem fulano que está estudando 26 horas. Você fala, não, mas o dia dele é maior. Não, ele estuda 26 horas por dia, é bizarro. E aí ele está muito mais na frente. Você vê ele falar as coisas de constitucional, ele fala de constitucional, ele parece um ministro do STF falando constitucional e te intimida. E você sempre fica aquele pequenininho. E eu entrava na sala de aula para fazer prova, parece que eu era o mais frágil dentro da sala. Porque eu já era ruim na escola, então aquele ambiente já não era... Se fosse na quadra, eu era um leão. Tava feliz. Na quadra eu era um leão, na sala de aula eu era um gatinho aqui. Aí chegava pra fazer a prova, parecia que eu tava até... Qualquer coisa me assustava. Até que eu fui ganhando confiança, tinha dia que eu chegava na prova e falava, não sei o que o pessoal tá fazendo aqui não. Eles iam perder tempo, a vaga é minha. Né? Vocês acordaram cedo mesmo pra vir aqui? Objetivo de vida a do confiança estava lá em cima. Então, mas não foi de uma hora pra outra. Não, com certeza não. Definitivamente isso... faz muita diferença mesmo, porque é exatamente como você falou, assim, se você não percebe que é um caminho a ser percorrido, né, que hoje não fui bem, amanhã posso ir melhor, de repente depois da manhã eu não fui bem de novo, e corrigir questão, entendendo, né, o que você errou e por que você errou. Isso é uma coisa que eu falo o tempo todo para os meus alunos, né? Professora, eu estudei, respondi o formulário e fui mal. E aí eu pergunto, mas por que você foi mal? Por quê? Não prestei atenção, me distraí, não vi uma palavra, tinha uma palavra que me confundiu, eu não vi esse conteúdo especificamente. Fiquei nervoso. 1000 coisas podem acontecer, tem várias explicações, né, para cada erro. E se você não avalia, de fato, você acha que nada valeu a pena. Total. Que você ficou se esforçando um tempão, mas você não está vendo aquela nota crescer. E isso realmente é muito desmotivante, né? Sem evolução, a gente para. Exatamente. Então, esse esforço também de compreensão sobre o progresso e entender que às vezes o progresso não vai se traduzir no número de questões que você acerta, mas de cada vez mais ter mais tempo de concentração no sentido de não se distrair tão fácil, de começar a perceber pegadinha. Né? Não sei nos concursos de vocês, mas no nosso tem muita pegadinha. Muito. É só não, pegadinha, inclusive. Quem né? que é aquele que faz pegadinha? O Sérgio Malandro, né? A banca é o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Adoro, da nossa época, vai. Não adianta. Que a pessoa que é dessa idade... Pior. Ivolanda. Era o Ivolanda. Quem faz a prova ultimamente E agora a gente está numa fase que é uma mudançada de banca. Que deixa a gente tão feliz. Senhora. Sempre foi o VUNESP. Agora vem a FGV. Aí dominando. Agora FGV dominando. Mas a outra manteve, né? Manteve, que era a Sebrasp. Que também que é o Ivolanda em pessoa. A Sebrasp é o Ivolanda que faz, com certeza. Então, essas mudanças deixam a gente bem desconfortável, mas essas pegadinhas a gente cai. Muitas vezes o aluno erra a questão, e eu já saquei isso quando estou conversando com o aluno, quando estou dando mentoria. Eles leem mulambamente o enunciado e lê com muita atenção as alternativas. Só que se você não entendeu bem o que está pedindo, todas as alternativas vão ficar meio parecidas. Agora, quando você lê um pouco melhor, então já fica uma dica aí, que leia o enunciado de forma minuciosa. Eu grifo no enunciado. Grifa. Porque é fácil de você querer ir para as alternativas. É automático. Deixa eu ver qual que tá certa. Mas sempre tem na questão uma palavra ali que é o que vai te levar. Ser chave. É a chave. Eu sempre risco. É isso aqui que eu tô procurando. Porque senão ainda mais interpretação, né? Se for uma questão de interpretação e tal, é mais complicado. Essa parte de legislação tem muitas questões anteriores para eles fazerem, ou eles têm que ir mais na parte teórica mesmo tipo assim, porque
É legal que tenha Tem, tipo, um questões, banco né? de É, questões. é legal que tenha muitas questões. Agora, são concursos municipais. Normalmente, concurso municipal, você não tem o PDF da prova. Tem algumas bancas que não fornecem. Se a pessoa leva para casa. E aí, como faz para treinar muitas questões? A gente tem muitas bancas que realmente Maiores. são focadas em concursos de prefeitura. Então, Fala o nome de alguma. Bom, das grandes, né, que pega principalmente capital, realmente é FGV, Sebrasp, VUNESP em São Paulo. Aí a gente vai ter algumas mais regionais, então Minas Gerais, FUMARC? Isso que eu ia falar, da FUMARC FUMARC. algumas vezes. Ai, tem uma com nome engraçado, não sei falar. ESBERS. Não sei. Ninguém sabe, Essa eu não gente. conheço. IBFC eu conheço. Não, depois você procura e põe na descrição do vídeo para todo mundo saber, porque eu vou... Mas vou com essa passar. pronúncia sua, vai não sabe. A pessoa Eu sei, é ES, um nome esquisito o resto. ES. Muito Observe. bem. Não. Sei lá, eu sei. Não, isso aí Eu vou perdi. procurar e põe na descrição, gente, para vocês saberem. Mas tem. É a responsabilidade dela, isso é ela achar. E aí a gente acaba tendo as mais regionais. Então, Rio Grande do Sul, Legale, Fundatec. Então tem questões. Tem sim. Realmente tem algumas que, às vezes, os alunos... Você conhece essa banca? Eu nunca tinha ouvido falar. Quadrimax, já me mandaram. Eu já vi. É Quadrix. Não é? Quadrix. Não, Quadrix é relativamente grande, porque ela é do pro nosso DF. universo ela já é bem nunca tinha terceira ouvido falar. prateleira. Quando eu vi a primeira, eu falei, nossa, que isso. Então, porque tem Quase tem um esse, Matrix. tem esse aspecto regional, né? Isso que tem forte. regional, A IBFC é mais aqui no estado de São Paulo, interior. IBFC ela fez alguns também no Nordeste, na minha área. Ah, é? Aham. Não sabia, pra mim era mais... Relativamente grande também. Não, a IBFC já é grande. Ela tinha condições até de pegar concurso no nível nacional. Aquela IBAN. Nós falamos IBAN também. A IBAN faz aqui, mas a IBFC, se eu não me engano, ela estava até na concorrência para fazer o INSS. Ou seja, tem estrutura de nível nacional, né? Que o INSS vai ser provavelmente o maior concurso da história. Então. E aí tem, claro, essas bancas bem maiores que são mais previsíveis, né? Porque você tem um histórico e ela tem uma linha isso ajuda de muito. raciocínio. Mas também sobe a nota sobe, né? Sobe, sim. Ela tem um grau de exigência maior. Não, mas eu digo assim, até tem mais gente preparada, porque também você tem sim. mais mecanismos para treinar o jeitão dela de cobrar, né? Quando é uma banca meio desconhecida, pode vir qualquer coisa. Aí nessa, mais ou menos, você sabe o que vai vir. Exatamente, E aí, realmente, tem algumas que são imprevisíveis, assim. Na nossa área, tem algumas que... os alunos até conhecem as bancas que eu não gosto, porque não tem condições, assim. É impossível. É roleta russa. É supor que você estudou todos os artigos científicos que estão na internet para saber qual que a banca decidiu pegar um detalhe de uma informação. Nossa, isso é terrível, que não né? agrega em nada, no fim das contas, né? Pensando em ação profissional ali. Então, isso realmente a gente tem também. E aí, é aquela história, né? Você formar uma base de conhecimento a partir de outras questões e outras bancas que te ajudem a ter um norte sobre o que esperar e se preparar para essas diferentes características. Para essas pegadinhas, para esse aspecto de ler o enunciado, Total. de ir identificando nas questões quais são as diferenças para você já ir eliminando, né? E não confundir, não perder muito tempo nas alternativas. Então, essa prática, ela, de certa forma, ajuda para qualquer que seja a banca. Então, mesmo E para quando qualquer não tem... concurso, né? Tem muito disso, né? A pessoa que está muito bem preparada, um pouco de variação não vai prejudicar. Agora, para quem só se preparou para aquela... Porque aí tem isso também, né? Outra coisa que eu brigo na internet. Uma eu já falei, né? Que é brigar sobre essa questão de a pessoa ter... a vida a vida perfeita do Instagram lá, perfeito, e falar que achar que todo mundo tem aquela mesma rotina que você tem que estudar 10 horas. Esse eu já defendo muito contra. Mas a outra coisa é essa noção de que só estudo que cai. Assim, porque no fim, claro, tem assuntos que são mais cobrados, mas às vezes é no detalhinho ali. Então você precisa ter uma abrangência maior, estudar mesmo o conteúdo, aprender. Porque uma hora tem uma variação dessa e aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, quem sabe um pouco mais, é aquela frase famosa, né? Quem sabe o mais, sabe o menos. Então, se você tem um pouco mais de conhecimento de português, vai ter alguma variação e você ainda vai conseguir acertar. Aquela pessoa que só viu a engenharia reversa ali, só o que cai, vai ter problema. Normalmente tem tido problema ultimamente, porque as bancas começam a pegar outros assuntos dentro do escopo que está no edital, né? É permitido, né? Não que é adianta permitido, reclamar. tá lá,
Como é que você vê? Isso, definitivamente, eu sempre falo, poxa, quanto antes você começar a estudar, melhor, né? Quanto antes você conseguir criar uma base, justamente para você ver isso que sempre cai, e aí você vai aprofundando e vai pegando outros temas que caem menos, e um ou outro detalhe que realmente é impossível num intervalo entre sair o edital e ter a prova, que na minha área pelo menos varia 2, 3 meses, às vezes 6, dependendo do estado. Você não vai conseguir ver tudo. Total. É impossível. Então, se realmente o concurso é um objetivo de vida e você quer buscar as melhores vagas, né, que é o que, claro, todo mundo quer, você precisa ter o pensamento mais de médio e longo prazo para construir essa base que vai te ajudar a se preparar para qualquer desafio que venha. Qualquer variação, você ainda está variações. competitivo. Exatamente. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que é muito razoável que a pessoa, às vezes, veja um edital e se interesse por ele e tente falar, falta 3 meses, falta 2 meses, vou fazer. Porque eu comecei assim também, então tá tudo bem. Não, mas tem que começar, né? Tem que começar. Exatamente. E tá tudo Tem que bem. começar. Agora, você só precisa setar a expectativa no lugar certo. É do tipo, velho, eu vou me ralar. Não é só tipo, vou fazer, vai que eu dou uma sorte. Isso aí é frase de derrotado. Mas enfim, é tipo assim, não, eu vou fazer, vou me ralar, vou fazer, dá certo. Mas se não der, eu continuo nesse jogo. Eu já comecei, eu vou continuar então nisso aqui. Estudei 3 meses, já estou 3 meses à frente. À frente. Exato. E é o que eu Não chamo é? de decisão definitiva. Você usa o edital como uma mola impulsionadora para fazer o seu primeiro concurso. Agora, não para aí. Porque a chance de você passar é menor, óbvio, é menor. Ninguém está aqui para esconder. Só que você colocou o pezinho na água, já aprendeu, já tem. Então, assim, se você continuar no longo prazo, é que a pessoa desiste, ela para, ela volta, aí abre um edital de 2 anos, ela fala, vou fazer de novo. E ela está sempre nessa né, vai e volta. Que... E outra coisa, igual a gente fala, né, para eles prestarem concurso. Mas é diferente a vibe quando você vai pro seu. Do que a gente tem que ir prestar outros pro que você quer passar, ver. você fala. Mas o que você então que vá, estudei 3, 4 meses, só vai, porque você já vai naquela vibe, e aí você já vai treinar o seu psicológico muito, né, naquele momento. Dia de prova. E começou. Você começou, deu os primeiros passos para o jogo de longo prazo, né? Então, tem que começar. Eu vejo muito, eles me perguntam isso, mas será que vai dar tempo? É o que eu mas mais... se você não começar, não vai nunca dar tempo, né? Vamos começar para poder dar tempo. É engraçado, né? que assim, primeiro é assim, não vai sair, não vai sair, não vai sair, não vai sair. Ah, estão falando aí, mas tá até 6 meses, não vai sair, não vai sair, não vai sair. Saiu, putz, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar... Concurseiro precisa ser estudado. E é engraçado que eu tô falando isso, parece que são pessoas diferentes. Eu já tive uma menina que ela ficava todos os dias, Matheus, não vai sair, não vai sair. Quando ela falou, agora foi muito rápido, não vai. Eu falei, mas você falava que não ia sair, que esse concurso não vai sair. Ah, mas aí agora saiu, não vai dar tempo mais. Eu falei, então não vai dar mesmo. Realmente, você tem razão. Se tivesse, desde a primeira vez que você me perguntou se vai sair, e eu falei, vai sair, eu estivesse estudando, porque às vezes é engraçado. Eu tenho curso, óbvio, né? Você também tem curso, a gente ajuda. E aí parece uma informação enviesada, né? Porque você fala, esse concurso pode sair e tal. E a pessoa fala, tá falando isso porque vem de curso. É o que eu mais escuto, tá falando isso porque vem de curso. Mas repara, primeiro, a gente fala quando tem pelo menos uma mínima noção, algum indício. Mas além disso, se ela começar ali no primeiro indício, ainda que demore, uma hora vai chegar, vai ser vantagem para ela. Então parece que é uma vantagem para mim, mas é uma vantagem para ela. E eu sou um que bato muito da pessoa já começar a estudar antes. Acho que isso é todo mundo, né, que trabalha nesse universo. Mas assim, eu fico ali defendendo que, tem que fazer uma preparação, tem que estar estudando as matérias básicas, tem matéria que se repete em todo concurso, aí você já tem que estar dominando no pós-edital. O que você vai fazer? Pegar o que veio de especial daquele edital. E aí a chance de aprovação é muito maior. Mas aí parece que é só a opinião de alguém que vem de curso. É igual muita gente. Liguei na VUNESP, não vai ter concurso do MP esse ano. Não vai ter concurso. Aí, FGV. Aí. Gente, por isso que vocês ligavam lá e falaram que não ia ter. Não ia ter VUNESP, foi outra banca. Não sabia dessa. VUNESP falou, não vai ter. Não vai ter. Não vamos fazer oficial de promotoria. Lá, não vamos. A resposta era essa. Teve aluno que falou comigo. Então, aí de repente a outra banca que fechou. O que você me fala dessa notícia? Eu falei, gente, vai ter. Calma. Aí passou o quê? Acho que uma semana. FGV. Saiu, mudou a banca. Tá explicado, gente, porque não vai ter VUNESP, vai ter FGV. Na área da educação, né, tem alguns estados que constantemente estão fazendo concurso e outros não. Né? O estado de São Paulo é um que tem há muito tempo.
teve há muito tempo. Né? Ah, não tá tendo muito do de São Paulo? Para a Secretaria de Educação de São Paulo... Tá parado. Tá demorado. E que eu Que comentei... é o fim do mundo, né? Diga-se de passagem. Exatamente. Eu comentei que vai ter do estado do Amapá, e o último concurso no Amapá foi em 2012. Ou seja, há 10 anos atrás, anos, é bizarro. eles ficaram sem ter nenhum concurso para professor. Dos estados foi o que estava mais tempo, né? Sem. E aí eu coloco, né, para os alunos no sentido assim, imagina você não tá bem preparado para o próximo que surgir e você tem que esperar anos até surgir o seguinte. Então, e aí é nessa linha, não vai sair, agora não vai dar tempo. Então, começa a estudar agora, porque quando sair, você vai chegar muito melhor preparado que a grande, assim. Nossa, que 90%, a imensa, esmagadora. E faz o seu bem feito, né? Se você já começar antes, você cria uma rotina de estudos, você começa a já entender alguns temas que são essenciais, você já começa a responder questões. Se você esperar realmente o edital sair, o teu tempo para isso é muito Aí não vai dar corrido. tempo. Aí entra não vai dar tempo, né? Não, às vezes pode ser que para alguns dê, mas assim, a regra geral é que não. Sabe uma coisa que eu lembrei? Quem acompanha meu podcast que já sabe que eu não assisto TV, jornal, eu não vejo notícia, faço uma parada que é dieta de pouca informação. Mas eu lembrei que há pouco tempo teve alguma notícia em relação a tirar a educação física ou tirar a prática esportiva, enfim, não sei, porque né, nesse padrão meu de não consumir, mas teve esse movimento, não teve? De tentar tirar a atividade física da escola? De tirar a educação física junto com sociologia e fisiologia do ensino médio. Ah, era do ensino médio. Isso. Tá, mesmo assim seria algo catastrófico, né? Mas não passou. Assim, o que aconteceu? A gente teve uma reforma do ensino médio que tinha um propósito de... Eles chamam de flexibilização do conteúdo e aí veio essa discussão de tirar alguns desses componentes. Mas aí não foi aprovado. Mas o que aconteceu? Eles agregaram... Então, assim, obrigatório é língua portuguesa e matemática nos 3 anos de ensino médio. E aí você tem alguns outros conteúdos que precisam estar no ensino médio, mas outros eles estão em áreas. Então, por exemplo, a educação física está na área de linguagens, junto com língua portuguesa, língua inglesa e arte. Então, há uma demanda menor de professores especialistas nas áreas, porque alguma carga horária é conjunta. Então, isso, de fato, impactou na quantidade de vagas, né, que costumava ter, comparado a essa divisão, mas não significa que foi eliminado, né? Ainda existe, mas as pessoas ainda confundem muito essa questão como se não tivesse mais certos conteúdos no ensino médio. Todos ainda têm, a diferença é que a carga horária mudou e uma parte dessa carga horária está agregada. Mas, com o tempo, a carga horária do ensino médio também está aumentando. Né? Existe a previsão de aumentar. Então, tem algumas compensações, assim, mas realmente houve essa reforma, houve essa discussão que acabou não sendo implementada de fato. Mas hoje está do mesmo jeito? Porque não passou a lei ou tem esse ajuste? Já foi feito um ajuste? Esse ajuste foi feito. Esse passou, já está valendo. Esse sim. O que não foi feito é que discutia-se de tirar completamente. Entendi. Isso não passou. Não só para educação física, mas para essas outras áreas também, né? E é uma coisa tão bizarra, porque assim, se você partir do ponto de vista de, assim, eu não sei qual aspecto da vida não está impactado ou influenciado por a questão da atividade física. É tipo o que a gente chama de hábito angular, né? Que é aquele único hábito que vai refletir em várias áreas da vida. Você pode explicar isso até muito melhor que eu na parte de sociabilização. Aí na parte cognitiva, que é o que eu mais pesquiso hoje, é assim... A neurogênese é uma das poucas atividades que vai criar novos neurônios. Tem toda uma discussão, mas há uma corrente forte de que cria novos neurônios. O cérebro, né, tem um pesquisador chamado Daniel Walpert, ele fala que a gente só tem um cérebro porque a gente se movimenta, um cérebro tão desenvolvido, porque a gente se movimenta. Então, assim, não faz sentido você tirar uma atividade física de uma população que está cada vez mais sedentária. A população está cada vez mais sedentária, com vários problemas, enclausurada, como foi o momento que a gente viveu, mas não só isso, as pessoas não ficam expostas à luz natural,
não tem, né, luz natural de sol e tal, a pessoa não fica. Então, assim, seria uma coisa catastrófica, inimaginável alguém pensar num projeto de lei de tirar uma questão de uma atividade física, inclusive porque se fosse na minha época de escola eu não teria nada para fazer, porque eu só tinha educação física, seria algo não gravíssimo. Ia mais. Aí eu com certeza abandonaria a escola, porque se não tivesse a educação física. Então, tem algumas coisas que a gente não entende, que alguns movimentos que acontecem que com certeza é de alguém totalmente despreparado ou mal intencionado. É a velha noção de separação corpo e mente, né? Que você hipervaloriza a mente e ignora corpo como sendo algo menor, menos importante. Então. Quando, na verdade, as duas coisas é uma coisa só, né? Não são duas coisas. E muito mais... Né? E, claro, esse aspecto biológico é super importante, o aspecto social é super importante, mas também cultural, né? Assim, o que nós somos, sendo seres sociais que têm a possibilidade de se movimentar, e o movimento tendo representações tão vastas, né? De dança, de lutas, de ginástica, de esporte, de práticas na natureza, ou seja, tem uma série de elementos que vão... Se o biológico não fosse importante, a gente teria vários outros. Sendo o biológico importante e sendo esses outros elementos importantes também, realmente não se justifica. E aí o meu esforço, né, cada vez mais, é de valorização da educação física partindo de nós que somos da educação física. E isso eu preciso começar uma bandeira, a reforçar cada vez mais, porque muita gente acha que... sabe essa história de estudar até passar? Sim. Eu brinco que tem que estudar depois de passar Óbvio, também. Porque o estudo é o que vai permitir a gente ter muito mais possibilidades de melhorar a vida, né, das pessoas com quem a gente interage. E, né, falando especificamente da educação física, a gente sabe o poder da educação física, né, a importância da educação física, mesmo que muitas vezes a sociedade, né, os políticos não vejam essa importância. Isso é uma coisa que assim, realmente não entra na minha cabeça. Tem até um pesquisador chamado John Medina, ele escreveu um livro sobre, acho que é Aumente o Poder do Seu Cérebro, eu não me lembro o título exatamente, mas ele fala que as crianças deveriam ter aula na quadra de esportes, não na sala de aula. Porque na sala de aula a criança está entediada, ela está com o corpo caído, né? Essa noção de corpo e mente, o corpo desligou, né? E a mente desliga junto. E aí ele fala que na quadra você tem a oportunidade de ter uma atenção plena, um nível de e aí tem vários, né? Noradrenalina que está liberada naquele momento, a dopamina, a energia que está, enfim. A criança está num estado de alerta muito melhor para aprender do que, por exemplo, quando ela está na sala de aula. Claro, hoje é utópico pensar dessa forma, mas é muito mais utópico você pensar em retirar. Existe uma outra pesquisadora que ela fala sobre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro. E aí ela fala dessa diferença. Por exemplo, a parte de linguagem, ela fica muito na parte, a lógica e linguagem do lado esquerdo do cérebro, no hemisfério esquerdo. O que acontece? O hemisfério direito, ele é a parte mais artística. Então, tanto a parte de música, movimento, é mais o seu lado direito do cérebro. Está acontecendo, e você pode ver que, acho que depois tem que pesquisar a incidência certa, mas é tipo assim, 5:1, um AVC do lado esquerdo. Há uma sobrecarga do lado esquerdo do cérebro. As pessoas estão estudando, estão no computador, estão no WhatsApp, estão não sei o quê, estão fazendo isso. Só um lado do cérebro sobre uma tensão. E o lado mais artístico, corporal e tal, uma dança que, por exemplo, pode proporcionar isso, né, que é o seu hemisfério direito, não tem nenhuma função. Então você meio que é tipo malhar um braço e deixar o outro atrofiar, fininho assim. Então é mais ou menos isso que acontece. E um mínimo equilíbrio seria a parte da educação física, né, para essas crianças. E aí envolve a dança, que é o que você falou, e outros tipos de expressão corporal que vai fazer a pessoa desenvolver. Então, assim, não consigo nem imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa que pensa uma coisa dessa, né? Com certeza mal intencionado, porque não tem lógica. Se a gente for pensar socialmente, realmente, né, a vida adulta vem levando cada vez mais a um estado de sedentarismo e a gente usa, né, agora a expressão comportamento sedentário, né? Porque mesmo pessoas que vão para academia, de repente, meia hora, 1 hora por dia, passam todo o resto do dia sentado ou deitado. Total. Né? Então, realmente é uma tendência social de estilo de vida que muda muita coisa e ao invés, né, de existir uma preocupação de
se repensar isso e valorizar cada vez mais... Para reequilibrar, né? Exatamente. E valorizar cada vez mais esse tipo de reflexão e essas possibilidades de exploração, né, dos inúmeros movimentos possíveis desde criança para você levar para a vida adulta. E levar de uma forma que você entenda o que você gosta, que você conheça o seu próprio corpo, que você se perceba, que você tenha uma autopercepção mesmo. Né? Seria o ideal, né? Seria um movimento ideal. E eu acho que vale, né? Você fala muito sobre isso, que quando a gente está na preparação para concurso, é claro, existe uma tendência a ficar sentado, a ficar parado no sentido do corpo enquanto você está estudando, mas você, quem te acompanha com certeza sabe, né? Os benefícios de você ter um estilo de vida ativo é imenso. Então, nunca alguém está perdendo tempo fazendo atividade física, achando que eu podia estar estudando. Não. Isso e do ponto de vista de aprendizagem, né? Não só do ponto de vista do benefício que ele vai ter, enfim, de corpo, de saúde e tudo mais. Eu posso falar com conhecimento de causa, é muito diferente. É muito diferente. E eu já parei. Já fiz. Nossa, tem dias, às vezes eu saio daqui e tô morta. Eu falo, não, vou pro beat. Ela é do turma do beat. Parece que assim... É outra vida. Esvazia minha cabeça, aliás, sabe? Vida. É vida. Parece que é a parte essa parte é a parte da vida. O resto é cumprir as obrigações. É muito assim, pra mim, que no caso não fazia e hoje que faço, eu consigo lembrar de como era e como é diferente e importante. Quando estava estudando era a mesma coisa. Então, estava lá horas, às vezes, estudando. Falava, nossa, não aguento mais. Não sai do lugar. Falava, às vezes ia trocar de roupa para ir, assim, empurrada, né? Porque você tá... Mas depois que eu corria, eu falava, nossa, não tem sensação melhor. Você volta diferente, a cabeça é outra. Não, é totalmente diferente. E eu já fiz esse teste. Eu já paguei essa conta de, tipo, vou tirar a atividade física para estudar mais. Em poucos dias eu tava um lixo. Assim, sei lá, 2 semanas eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eu tô mais mal-humorado, eu não tô dormindo bem. Fisicamente, eu tenho uma tendência mais natural para emagrecer. Então eu começo a ficar muito... Eu emagreço, mas... E aí, se eu paro de malhar, eu começo a ficar meio mirradinho. Acho que a palavra é essa aqui, né? Mirrado. Então eu tenho que malhar para ganhar um pouquinho de massa muscular. E aí eu começo a ficar mais magrinho, autoestima baixa, mas vai tudo. Então, a reação em cadeia. A reação em cadeia. E aí hoje, claro, depois de pesquisar muito, eu sei dos outros benefícios cognitivos. Você tem a liberação de vários, tem um neurotrófico que chama BDNF, que é liberado no cérebro com atividade física. Então, assim, não tem o que falar, que vai proteger, por exemplo, de um Alzheimer. Então, se a pessoa não faz atividade física, tá fudida. Fazer um pouquinho mais. Tá fudida. Eu? Pra não ter o Alzheimer, né? Não, o Alzheimer... Nem no início já. Isso aí é estresse. Eu tô no nível de estresse, porque eu tenho um time aqui que me dá o estresse. Aí eu esqueço as coisas e eu sou errado. Esquece. Tem mais gente aqui que esquece também, que eu não vou falar. Deixa, né? Deixa em off. Deixa em off. Aqui a gente expõe as vulnerabilidades das pessoas. Você esquece. A pessoa me avisa, eu tenho 7.000 coisas na minha cabeça, o que acontece? Eu seleciono algumas, eu faço uma seleção. Tem gente que me manda mensagem e me manda, precisa ver isso, isso e isso. Eu respondo uma. Ela fala, e as outras duas? Eu falo, não, mas pra mim é alternativa. Eu escolho uma e resolvo. Se eu for responder essas 5 aqui, 3... Eu ia mandar 2 coisas hoje. Eu falei, não. Vou mandar uma, deixa ele responder. É a chance. Depois eu mando Se mandar 2, uma eu vou esquecer. Então eu já olho e falo, me deu alternativas. Eu posso escolher. Eu posso escolher, já pegou. Ainda bem que não é para concurso isso, aí, porque se for para escolher já pensou? Um tema só de cada vez... Aí... um por vez. Não, mas eu tenho um problema sério com concentração. E é legal falar disso, porque às vezes a pessoa vê, né? Fala, ele foi aprovado em primeiro lugar no concurso. Eu fui fazer um teste esses dias, né? Eu tava com o pessoal da Palur lá, a gente foi fazer uma gincana, e era de memória, jogo da memória. E era tipo numa TV igual essa, assim... E a gente tinha que selecionar. Eu fiquei em último. Em último. O pessoal falou, e eu puxei mó mala, né? Eu coloquei lá o brabo. Na hora de cadastrar o nome, você colocava o último, o pior. Mas todo mundo zoando e gritando, eu não consigo concentrar. Eu me perco total. Então, mostra que, tipo, eu também me distraio, como todo mundo, né? Mas quando entra no modo... Bastante. Quando entra no modo, cara, isso aqui é tão relevante pra mim que eu vou fazer isso aqui com a máxima concentração. E aí você consegue colher resultado, mas não é porque eu tenho uma facilidade. Na escola eu era essa mesma pessoa, então qualquer coisa que passava me tirava atenção. Eu também.
Caiu o lápis, eu já estava no lápis, eu já esqueci da aula, né? Nunca fui. Então, mesmo com todas essas dificuldades, né? E morando na quadra de educação física, foi possível. Então, dá. Né? Já mostra que dá. Vai ver que essa parte física te ajudou bastante, hein? Me ajudou, hoje eu sei. Olha aí. A minha preocupação maior com a minha filha hoje não é com a parte intelectual, é com a parte de desenvolvimento de habilidades motoras. Então, eu vi até, eu tô fazendo especialização em neurociência, a mulher falou, você tem adultos que não desenvolveram ainda a coordenação plena, a coordenação motora plena. Então, por exemplo, não sabe arremessar. Não, você desenvolveu. Tá, tem hora que parece que não. Tem hora que eu sei que parece que no beat, às vezes eu acho que não. Eu sou realista, não, mentira, ela tem assim. A pessoa não sabe arremessar, ela não tem a coordenação para arremessar. Você pega uma pessoa de 20 e poucos anos, a bolinha caiu perto, ela vai jogar, ela não tem coordenação para fazer um arremesso. E isso é falta de desenvolvimento motor, né? Então hoje, para minha filha, eu nem pego tanto. Claro, inglês, que é importante ela já começar mais cedo, por outras questões, mas ela faz natação e agora ginástica, né? Que tá fazendo junto. A Maria faz junto também. Não, a Maria parou de fazer ginástica, tá fazendo beat, né? Tá fazendo beat. Então, mas natação... a minha preocupação é esse desenvolvimento. Porque eu sei que o que fez a diferença para mim, principalmente na infância, né? Porque cidade pequena, ficava na rua o dia inteiro. E era esse negócio de brincar. Corre, joga, anda de bicicleta, faz sei o quê. Então, depois dá para correr atrás. Agora, se você não tem esse lado, a parte cognitiva... só vou ler. Põe a criança só para ler. Não é por aí? E o desenvolvimento... O desenvolvimento motor, né, que é um dos temas também que cai em concurso. Eu imagino que cai, né? É justamente sobre isso, assim. Então, um dos elementos você precisa realmente estar em um ambiente que te estimule a tarefas diversas. Isso. Então, a natação é um tipo de estímulo. O beach tênis, né, que daí os esportes, de modo geral, eles trazem estímulos diferentes, porque você tem a questão, né, temporal ali, a bolinha, né? O foco. Coordenação. Exatamente. E a movimentação. Então, tem vários aspectos diferentes de equilíbrio, manipulação, locomoção. Isso tudo faz parte do processo, né, de desenvolvimento motor, que a gente tem um elemento genético que pressupõe ao movimento, mas você precisa também ter os estímulos, né, essas diferentes tarefas para que isso seja desenvolvido. E cada vez mais os estudos vêm evidenciando a importância e a influência em outros aspectos da vida. Então, a gente brinca às vezes, né? Sou descoordenado e tudo mais. Muitas vezes é uma questão de falta de estímulo. Então, os brasileiros, eles tendem a chutar mais a bola do que arremessar. Os americanos arremessam mais do que chutam. Então, também tem esses fatores culturais. E aí, eu gostei que você falou do beach tênis, né? Porque para quem, de repente, não encontrou ainda uma atividade, talvez seja esse elemento de que, poxa, de repente eu não gosto de academia, mas não é só academia que existe. E o papel da educação física na escola deve ser esse, de apresentar essas possibilidades e, no decorrer da vida, agora você vai aprender. Agora eu entendi porque que o beach virou febre. Ele neutraliza a falta de coordenação. E aí você precisa ter coordenação. Claro. Por isso que ele é melhor que eu. Ele tem muito mais coordenação que eu. E eu acho que mas ele sempre fez. Ele jogava bola jogava desde futebol, pequeno. Então, mas é o mesmo caso. Ele teve uma facilidade, meu marido, muito grande. Ele já foi campeão de um campeonato que teve aqui. A gente tá no mesmo tempo. Entramos junto. Mas é o desenvolvimento da coordenação, porque fez atividade física quando era jovem. A vida inteira ele fez, a vida inteira. Quando era jovem, agora não é tão jovem, né, Arley? Não é tão jovem. Agora não é tão jovem. Mas esse lance. E eu fico pensando que no aspecto social, é que hoje, né, não tem grupos grandes, mas, pô, você ser o último e sempre ser o descoordenado, deve ser um negócio muito triste, né? Esse é um cuidado que eu tenho com a minha filha. Porque, tipo assim, você fala, Matheus, mas isso aí não é nada, é bullying. Não, mas pra pessoa é ruim. Então, por exemplo, se a gente for pegar qualquer esporte aqui, que eu nunca joguei, eu não vou ser o pior. Eu tenho convicção que vai ter uma galera, porque tem um mínimo de coordenação. Aí a pessoa ser sempre a pior, a que ninguém quer, sabe? Aí vai deixando meio de lado, vai chamar pra jogar beat. Ah, não, mas ela é muito ruim. Ela é muito ruim. O reforço negativo. Então eu sou ruim, eu não consigo. Isso acontece comigo. Com você, agora paramos pra pensar, o pessoal não chama. Ele queria jogar beat comigo, ele sempre quer. Tá vendo? Não, eu penso pelo desafio, né? Se eu ganhar com a Lorena, tipo o quê? Pô, pra liga. Eu vou pra liga, tô brincando. Ela joga direitinho, tô zoando. Ó, muito bom. Tem alguma coisa que a gente não falou desse universo único, né? Que é os estudos aí para esses concursos de educação física, que às vezes, porque eu por não conhecer bem da área, às vezes passou e que é uma coisa importante de se levantar aqui?
eu gostaria de reforçar, assim, que tem muito a ver com a minha vida, do potencial que o estudo nos dá de conquistar coisas pelo nosso esforço. Massa. Né? Enfim, isso vale para educação física e vale para outras áreas, e eu acho que concurso, ou para quem está buscando uma formação cada vez melhor como ser humano, né? O estudo é o tipo de coisa que depende de você. E aí não significa, porque se você não está conseguindo, você não é bom. Não. Mas é aquilo que a gente veio falando, né, nessa conversa toda, de que a diferença vai ser feita quando você conseguir cada vez mais ir identificando quais são as suas características, quais são, muitas vezes, as suas dificuldades, mas buscar superá-las, porque o estudo realmente transforma. E eu acho que, para quem muitas vezes não está com dificuldade de, poxa, não estou num emprego tão bom, o meu salário nesse momento não está tão bom. Não vou dizer em todos os casos, mas em muitos casos, se você começar a se esforçar através do estudo, você vai abrir muitas portas. Eu acho que em todos os casos. Até mesmo se não passar no concurso público, você vai evoluir na área que você está, né? Exatamente. Você vai se perceber melhor, você vai se satisfazer com a sua vida no sentido que você vê que você está evoluindo. Né? E isso eu queria reforçar, porque eu estava pensando muito sobre a capacidade que a gente tem e o poder que a gente sente quando a gente começa a estudar e percebe que a gente é capaz de aprender qualquer coisa. Nossa, é o superpoder. Isso, não existe liberdade maior do que essa, não existe independência maior do que quando você se dá conta de que eu sou capaz de aprender qualquer coisa. Essa é a principal barreira, que mesmo indo na terça e quinta, a professora de português perguntando, e você persistir, porque você saber que você sim é capaz de aprender qualquer coisa, que sim a sua dificuldade de concentração não é uma coisa só sua, que a gente está num mundo hiperconectado com muitas informações e a gente precisa realmente selecionar aquilo que vai nos levar adiante. Acho que trazer eu gosto disso. Essa carga é importante. E mostrar que é possível e que se a pessoa fizer, eu acho que ela tem a capacidade de buscar algo melhor para ela. Porque no fim é o que todo mundo quer, né? Eu só comecei a estudar o universo de concurso público porque, eu não queria mais passar dificuldades e desemprego e tudo mais. Então, no fim, você olha para isso e fala, não, tem um caminho. E o fato que você falou, quando você começa a ver que você pode trilhar esse caminho que está funcionando, que você está evoluindo, é muito bom e é um superpoder. Eu vejo a diferença que dá, você encontra a mesma pessoa, ela depois de aprovada e antes de ser aprovada. E você fala assim, é o cargo público. Às vezes ela está ganhando o mesmo que ela ganhava, às vezes, mas é o fato dela ter essa noção de que o esforço dela, ela venceu pelo esforço. Então isso dá um superpoder. Eu falo que eu passei nesse concurso em primeiro, que ele me deu nem foi só a noção do salário, foi essa noção de falar, nossa, olha o que eu fiz, de onde eu saí e o resultado que eu tive. E aí isso me deu confiança em todas as áreas da vida. Então hoje tem muita gente que olha para mim, alguns falam que eu sou confiante, outros falam que eu sou arrogante. Aí vai do olhar. Mas tudo isso em decorrência dessa noção de falar, opa, peraí, eu fiz algo que para mim era muito difícil, né? Eu falo, era um dos improváveis, mas o fato de vencer, e aí você começa a vencer em várias outras áreas. O concurso pode ser só o pontapé inicial para você acelerar outras coisas na sua vida e ter muito mais resultado. Não é só sobre o concurso, é sobre transformar a vida através do seu esforço. Exatamente. Isso, eu queria, né, fechar com isso, porque eu acredito que quando a gente percebe esse nosso superpoder, que é do aprendizado, que é do esforço, sim, vai ser difícil, não vai ser fácil. Muitas vezes a gente bate na trave ou não vê o resultado surgindo, mas a consistência, né, e esse longo prazo te fazem alcançar coisas incríveis. E eu sempre voto no estudo. Eu acredito que o estudo fez muita diferença para mim. Então, eu vim de uma família que não tinha ninguém que era formado em faculdade. E eu e minha irmã nos tornamos doutoras. E isso mudou completamente da nossa geração comparada com às certeza, anteriores. você serve de espelho para todo mundo lá. A melhor maneira de você transformar é pelo exemplo, né? Então, eu imagino que deve ter familiar seu que deve olhar isso e vai estimular lá a segunda, terceira geração, sobrinho.
primo, não sei o quê, que é o que acontece na prática. E não precisa ser um doutorado, mas é isso, né? Pode ser por meio de um concurso, pode ser por meio de qualquer qualificação que te faça melhor, que no fim é o objetivo de todo mundo, né? Muito bom. Muito bom. É isso. Gostei bastante, conheci um pouco mais sobre esse universo. É um prazer te receber aqui. Acho que é legal trazer gente do bem, não só do bem, mas assim, alinhada com valores, porque na internet, infelizmente, hoje tem muita maluquice, muita promessa vazia. Então, alguém que fundamenta, que respeita o processo, eu já acho muito massa. Infelizmente, não é todo mundo que está indo nessa corrente, né? E aí cria essas discrepâncias com promessas que são irreais. No seu caso, é real. Quanto ganha, como vai fazer, é o projeto. Enfim, eu gosto disso. Acho que foi bem proveitoso, não é isso? Gostei demais também. Obrigada por todo o conhecimento que você trouxe aqui pra gente, pelas suas experiências. Foi um prazer. Com certeza foi todo o meu prazer e desejo muito sucesso para vocês, claro, e para todo mundo que está nos acompanhando. E vamos junto, né? Continuar estudando e Muito progredindo. Bom. Depois vou pedir pro pessoal colocar aqui embaixo as redes sociais da professora Bárbara. Eu não falei o sobrenome dela, fala o seu sobrenome, porque se eu falar errado eu fico com vergonha. Professora Bárbara Schaustek. Schaustek. Não é tão difícil. Schaustek. Eu nem vou tentar. Vai? Não, eu não consegui falar o nome da banca. É que também você vai ver. Depois nós vamos procurar a banca que a Lorena falou. Então, prazer, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.